Olá, queridos irmãos, que bom estar neste momento aqui com você, podemos juntos meditarmos na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, a Bíblia está falando com uma autenticidade tão extraordinária e com uma atualidade tão grande que faz com que a pessoa mais displicente se desperte e volte para os pés do Senhor. O que nós precisamos tão somente estar atentos são as sinalizações que estão chegando até nós, mostrando-nos, na realidade, o tempo do fim que se aproxima. E isso está acontecendo de uma maneira tão acelerada que não dá nem tempo de você atualizar as informações. Quando você pensa que está atualizando um caso, um acontecimento, outro fervendo já está aí pronto para derramar no fogo. Então, o povo de Deus não pode ficar de forma nenhuma alheio a estes acontecimentos, de forma nenhuma. Não para que você tenha medo, não para que você se recue, não para que você se coloque numa caverna, mas para aproveitar o tempo que nos resta para salvar o máximo de pessoas que nós pudermos. E esta, na realidade, é a nossa função e a nossa finalidade, né? Porém, o nosso tema de hoje, com um pouco mais de esclarecimento devido a alguns pedidos, porque alguns dos nossos internautas, eles estão acompanhando nossos estudos e muitos deles querem anotar na hora, e eu estou levando praticamente as minhas lives em ritmo praticamente de pregação. E nós precisamos, na realidade, ensinar a palavra de Deus, porque a exposição das tuas palavras é que dá luz, é que dá entendimento aos simples, né? E nós queremos continuar a nossa meditação sobre o derramamento das taças que estão contidas no capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse, que são prenúncios praticamente das últimos flagelos, conforme nos declara o capítulo 15, né? Os últimos flagelos. Ou seja, quando isto começar a acontecer, você pode contar que o tempo do fim já está bem próximo. Eu não digo o tempo do fim, destruição do planeta Terra, porque isto aqui é um tipo de pregação que precisamos ter um cuidado muito forte. Você acha que Deus vai lutar tanto para tirar Satanás daqui, restaurar isto, aquilo, milênio depois, tocar fogo nisso? Não. O raiz de ramo que vai ficar aqui é de pecado, de miséria, disso que Satanás implantou aqui neste mundo, né? Mas nós podemos observar realmente que a palavra de Deus nos encaminha para esse desfecho final. Mas antes de falar sobre o derramamento dessas taças da ira de Deus, as últimas, né? Eu queria situar você no tempo e no espaço com respeito a este episódio, ao momento em que isto vai acontecer. Para isto, eu preciso fazer com você uma retrospectiva com respeito ao tempo, ao prazo. Você está recordado que quando Deus, Ele ali criou o homem, a mulher, deu a ele um corpo espetacular, colocou nele o espírito, o homem levantou-se com uma mente brilhante, uma alma magnífica, e o Senhor tinha ele como seu corregente aqui no planeta Terra. Simbolicamente, Deus coloca na mão do homem um título de propriedade do planeta Terra. Só que nesse título tem algumas cláusulas que deveriam ser observadas. A primeira delas é: crescei e multiplicai e povoai a terra. Aqui está a primeira determinação divina para o ser humano no globo da terra. Segundo, domine as aves dos céus, animais dos campos, os peixes do mar. Então, Deus deu ao homem o domínio de todas as coisas que estão no planeta Terra.
O homem foi criado para dominar, não dominar um outro homem. Você não encontra na Bíblia Sagrada nenhuma ordenança divina mandando que um homem tem que dominar outro homem. Não, mas o homem foi criado para dominar os recursos desta natureza que Deus colocou em suas mãos. Mas Deus deu um prazo para que o homem fizesse isto. Este prazo você vai encontrar em muitos episódios da Bíblia Sagrada. No capítulo 20 do livro de Êxodos, você vai verificar quando Deus ali estabelece o dia de sábado. Ou seja, o homem tem que trabalhar 6 dias na semana e descansar o sábado. Mas existe também o ano sabático, aquele que de 7 em 7 anos, tá? Deveriam guardar um ano do descanso da terra. Descanso da terra. O descanso do homem é o sábado semanal. E o descanso da terra daria justamente no 50º ano. Aquele ano inteiro era o descanso da terra. A terra se refazer os seus nutrientes para que a plantação crescesse mais viçosa, tudo muito bem. Então Deus deu também um ano milenar para o homem. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos informa que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, tá? E um dia como se fosse 1000 anos. Então, lá naquele princípio, Deus deu 6 dias para o homem trabalhar e o 7º para descansar. Ou seja, isso não pode ser feito, não pode crescer e multiplicar em 6 dias de uma semana. Mas aqui são dias milenares. Deus deu ao homem 6.000 anos para realizar esta proeza de crescer, multiplicar, povoar a terra, dominar todas as coisas e descansar no 7º dia, que é o milênio que se aproxima, tá? Bom, mas aconteceu um desastre muito grande, que é o desastre do Éden. Qual foi esse desastre? É que assim que Deus colocou nas mãos do homem todos esses privilégios, e ele seria o corregente aqui no planeta Terra, Satanás se aproxima e faz uma barganha com o homem ali no Éden. Deu para o homem os prazeres efêmeros do pecado. E em contrapartida, ele ficou com todos esses privilégios que Deus deu para o homem. A partir daquele momento, aquele simbólico título de propriedade passou para as mãos de Satanás. Ele é o detentor desse título. Ele se tornou agora o príncipe deste mundo, o Deus deste século. É ele que opera de maneira tremenda no globo da terra. Tá? Então, ele governa, ele rege, ele comanda, ele que dirige tudo isto aqui. Então, nós observamos que tudo que tem hoje no globo da terra, todos os reinos do mundo, começando pela política, pela economia, pelo sistema religioso, pelo sistema social, isto tudo foi criação maligna, não foi criação de Deus, absolutamente não, tá? Deus não criou nada disso. Então o que acontece é que por trás dos bastidores, Satanás, ele comanda o que acontece no planeta Terra. Os homens que estão na frente da política, no sistema religioso e social, exceto aqueles que pertencem ao Senhor, estão dominados por ele. Faz o que ele manda. Os homens não fazem o que querem, são marionetes nas mãos de Satanás. Agora, o que ocorre é que, com relação a este prazo, para chegarmos das taças, esse prazo de 6 dias que Deus deu para o homem, você pode observar ali, essa questão lá do Éden, é que foram 6 dias. Agora, onde é que estão esses 6 dias na nossa cronometragem? Onde é que estão esses 6 dias? Os grandes analistas do sistema, eles declaram que Adão, ele foi criado no ano de 4004 a.C. E de Cristo para cá, já transcorreram 2020 anos. Quer dizer, 4004 com 2020, nós estamos chegando já na cronometria dos homens, chegando ao final do 6º dia, que já está até passando. Não está passando nada.
O problema é que o nosso cronômetro do tempo, ele não está regular, não está regulado. Nós já perdemos do tempo no espaço muita coisa. Você se lembra que o primeiro calendário mundial foi criado por o imperador Júlio César e o seu cientista daquela época. Foi quando criou-se um calendário, dividiu-se o ano com 12 meses, e a partir daquele momento, que até então o tempo era dividido pelas festas judaicas, passou a ser dividido pelos 12 meses do ano do calendário que vem ali do calendário juliano. Inclusive, dentro dele está o mês de julho, Júlio César, agosto, Augusto César. Então, o que nós temos em voga? O problema todo é que tanto a humanidade como os cientistas de Júlio César, eles cometeram um engano. Qual foi? O de admitir que o dia tem 24 horas. E o dia não tem 24 horas. O dia tem 23 horas, 46 minutos e 56 segundos. Mas, pastor Jorge, um segundinho de um dia para o outro, de um dia para o outro você nem sente, mas some isso no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. Então, quando o calendário de Júlio César chegou na Idade Média, já não valia mais nada. Já tinha perdido, já tinha caducado. Foi quando levantou-se o Papa Gregório, que resolveu essa questão, criando o ano bissexto. De 4 em 4 anos, se acrescenta um ano no calendário. Imagine quantos dias não se perdeu no calendário, né? E hoje nós temos o calendário gregoriano. E esse calendário, praticamente, nós estamos chegando ao final do 6º dia. Não chegamos porque nós ainda estamos aqui na terra, porque quando chegar o final do 6º dia, que o Senhor for colocar ordem na casa, algo tem que acontecer. Pois bem, em que tempo nós estamos hoje, não sei. Se você perguntar para o judeu, ele vai dizer que falta ainda mais de 230 anos para completar o 6º milênio. Se você for para o calendário maia, é um desastre. Se você for com outros calendários da terra, o calendário hindu, também não diz nada. Então, nós estamos à deriva no tempo. Isto é propiciado pelo próprio Deus. Para quê? Para que o homem não viva marcando dia e hora da volta de Jesus Cristo. Não existe um homem que saiba, nem Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele teve esse direito, porque se ele soubesse, e os discípulos saberiam, se os discípulos soubessem, estaria escrito também na Bíblia. Se estivesse na Bíblia, você não sabe o desastre que Satanás iria cometer se soubesse do dia e a hora do Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja. Bom, mas estamos chegando aí. Agora, digamos que se esse 6º milênio, ele terminar hoje. Aquele simbólico documento que Deus assinou com o homem lá no princípio, dando a ele direito de morar e trabalhar no planeta 6 dias ou 6.000 anos. Se ele chegar ao fim hoje, o que é que você vai observar? O mundo jaz no maligno. O Deus desse século está atormentando a humanidade com tudo aquilo que ele pode. Mas se hoje chegar esse final, a primeira coisa que Deus vai fazer, sabe qual é? É tirar o seu povo aqui da terra para ele poder colocar ordem na casa. Então esse povo, ele estará marcando o final do 6º milênio e o princípio da última semana de Daniel. É a igreja que vai marcar este momento. É a retirada da igreja da terra que vai marcar o fim destes 6.000 anos e o começo da 7ª e última semana profetizada por Daniel. Pois bem, quando a igreja é tirada da terra aqui nesse momento, o que acontece? Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, ele não pode continuar lá. Ele vai ser lançado para a terra, porque agora aquele que impedia a sua presença aqui não está mais aqui. A igreja que impede. Por quê? Porque a apostasia é o abandono da fé. A apostasia é a ausência da fé. E enquanto a igreja estiver no planeta Terra, não haverá apostasia. Então a igreja tem que sair da terra, vem a apostasia
e Satanás pode entrar aqui sem problema nenhum. Então, quando ele descer aqui, ele vai pegar todas aquelas 7 cabeças que ele havia já projetado no passado, começando do Egito, a Síria, Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia, você vai encontrar ali Roma, e quando chegar no reinado dele, que é o 8º rei, esses reinos todos duraram séculos, mas o reino dele tem que durar pouco, 7 anos. É a última semana, é o período do reinado dele aqui na terra. E quando ele cair aqui na terra, ele vai somar tudo aquilo que estão nas cabeças que ele criou no passado, começando praticamente com as questões lá do Egito, tá? Com todo o seu ocultismo, com toda o seu panteão tremendo que existia naquela época, o seu misticismo. Depois entra os medos e persas com o seu comércio, com o dinheiro, com a questão monetária, né? Você viu que no tempo de Dario foi criado o denar, que foi a moeda corrente praticamente para as transações comerciais naquele tempo. Depois vem a Babilônia com um sistema religioso humanista, aquele que faz uma estátua e manda que a humanidade inteira se dobre perante ela, se curve perante ela, né? Depois vem desse império, surge agora depois do Império Babilônico, medos e persas com o seu comércio, com suas transações. Depois vem a Grécia com toda a sua filosofia, e depois vem um romano com as suas leis, tudo muito bem. Agora, esse reino que foi dividido em 2 pernas, mas o último deles, que é o 8º rei que se aproxima, é esse, quando Satanás cai aqui na terra. O capítulo 13 mostra que ele olha para o meio da agitação das águas, da multidão, ele encontra um personagem que ele se incorpora nele. E quando Satanás se incorpora nesse personagem, o que acontece? Nasce o anticristo. Nasce o anticristo. Como eu já disse, toda aquela formatação das 7 cabeças vão cair sobre eles e ele vai ter um domínio mundial. O domínio político está em suas mãos. O político econômico está com ele, porque ele vai estabelecer um sistema monetário com uma moeda única. Ele vai ter um assessor que vai levantar ele de uma forma de um deus, um ídolo tão tremendo, que é o falso profeta, que vai propagar o nome dele aqui no planeta Terra. Então, o que acontece? Quando o Senhor começar antes de derramar aqui as taças e o toque das trombetas, o Senhor tem uma fase de preparação aqui. Ele via, por exemplo, a abertura dos selos. A abertura dos selos é, na realidade, uma organização que a igreja vai realizar lá em cima e vai ser dividida em 4 partes. Tá? Uma parte representada pelo cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Tá? O 5º selo, você vê as almas dos decapitados debaixo do altar, e você vê no 6º selo os problemas que aconteceram aqui no ninho da besta, e a selagem, no capítulo 7, dos 144 mil judeus, para que nada de mal lhes aconteça, e também a retirada da terra dos rabiscos, que foram os crentes que ficaram para trás. A partir desse momento, pronto, vem o juízo de Deus sobre este planeta. Justamente o toque das trombetas e o derramamento das taças, que são a mesma coisa, vista de ângulo diferente. Aí você começa a observar quando é que vai começar o derramamento dessas taças. Vai começar justamente na 2ª fase da grande tribulação. Tá? Porque estamos aqui com um mundo que não quer saber de Deus, um mundo que odeia Deus, um mundo que fustiga o nome de Deus, um mundo praticamente vivendo na imoralidade, na idolatria, na violência, em toda a criação que veio do inferno, os homens estão obedecendo isso aqui. Uma das primeiras coisas que o anticristo vai fazer aqui é justamente mudar as leis. Ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, isso vai deixar de existir. E adorar a Deus, isso também não vai poder ser feito. Ninguém vai poder pregar o evangelho. Ah, pastor, e os judeus? Os judeus estão aqui selados para
continuar vivo para entrar no milênio. Mas não que o judeu vá pregar evangelho. Primeiro é que os judeus, eles não têm nada com o evangelho, não se converteram ainda. Que evangelho é que eles vão pregar? Se eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador, né? Então o que evangelho é que eles têm? Não, eles têm simplesmente a Torá, tem o Antigo Testamento, que foi na realidade a base para o Novo Testamento. Nós não teríamos conhecimento na Bíblia Sagrada dos episódios que acontecem se não tivéssemos o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento teve e tem uma razão de ser, tá? Você, por exemplo, quando assiste um filme que começa pela metade, você dificilmente vai entender porque você não viu o começo. Então o Antigo Testamento ele tem toda esta base para o Novo Testamento. Então esses dois se completam. Um esclarece o outro de maneira extraordinária. E o que nós observamos é justamente isso. Nós vamos agora abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo número 15, e você vai verificar aqui o que o Senhor tem para nós aqui neste episódio. Como nós explicamos para vocês, antes que esses juízos aconteçam, o Senhor, na sua misericórdia, Ele dá uma chance para a humanidade ainda, tá? Uma chance. Você sabe que hoje, a metade do planeta Terra ainda não ouviu o Evangelho. A metade que já ouviu são os países cristãos, que aceitam Jesus, que aceitam a Bíblia, que prega que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, né? Muito embora nem todos tenham nascido de novo, mas tem aqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento. Por isso, nós observamos aqui no capítulo 14 e o versículo de número 6, que a pregação do Evangelho nessa época vai ser feita de uma maneira extraordinária, tá? Sobrenatural. Por quê? Não tem pastor aqui pregando, não tem evangelista, não tem nenhum apóstolo, tá? Todos subiram com a igreja, mas o mundo inteiro não ouviu o evangelho. Olha, gastamos quase 2000 anos, chegamos onde chegamos. Você acha que continuar dessa forma nós vamos evangelizar o mundo da forma que vamos levando? Nunca, nunca. Por quê? Porque a metade que não ouviu o evangelho ainda é aqueles que pertencem à janela 1040, que não querem, que não aceitam, que não concordam que o seu sistema seja mudado. Então o evangelho está fechado. Muitas pessoas falam, avivamento na China, avivamento não sei o que, na Índia, não sei aonde. Meu filho, é um grupinho aqui, é um grupinho acolá. Porque na sua maior parte ninguém quer saber do evangelho. Cada qual tem o seu sistema. Então você, por exemplo, vai na China. Quem é que vai abrir mão? Quem é que vai declarar-se contra o sistema religioso ou político da China? Não tem como. Agora, há uma maneira sobrenatural que o Senhor vai alcançar esses países em pouco tempo. Aqui está no capítulo 14, versículo 6. De outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e povo e língua, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora dos seus juízos. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Preste atenção. O anjo pregando o evangelho pelo meio do céu. Não é na praça, é pelo meio do céu. A palavra anjo na Bíblia Sagrada é ângelos. E ângelos pode ser um mensageiro humano, como pode ser um mensageiro celestial. Então você pode observar aqui que como é que eu sei se esse aqui é um anjo celestial ou se é um anjo humano? Primeiro, é que a Bíblia me mostra que anjo não prega evangelho. Quem prega evangelho são os homens. Então aqui se trata da igreja que subiu, representada pelo cavaleiro do cavalo branco, que ali das alturas vai pregar o evangelho aos que se assentam sobre a terra. E a cada tribo, povo, língua e nação vai ter que ouvir. Por quê? Porque o fim está mais adiante. Então virá o fim. Só quando esse episódio aqui acontecer.
Então o evangelho vai ser pregado de uma maneira dali de cima, no idioma que todo mundo vai ouvir aqui na terra. Ninguém tem razão para declarar que nunca ouviu a pregação do evangelho nessa época, porque eles vão ouvir, de maneira sobrenatural vão ouvir. E o segundo episódio desse capítulo 14 é justamente o brado que vem lá de cima, versículo 8, outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Então, mostrando que esse sistema religioso, profano, idólatra, ele vai desaparecer aqui desta época. Começa da seguinte forma. Você sabe que o apogeu desse sistema religioso está nas suas catedrais. Elas estão sentadas no meio das muitas águas. Você não vê uma catedral dessa numa periferia. Olha onde que está a Catedral de Notre Dame. Olha onde, estão no meio das grandes praças do mundo inteiro. Onde é que está a Catedral da Sé? Aqui no Marco Zero de São Paulo, ali no centro. Então esse sistema, com os terremotos que vão acontecer aqui nessa época, não vai ficar nenhum em pé. Então caiu a grande Babilônia. Perdendo toda esta riqueza, essa grandeza, ficando só estes homens com esta roupa que eles usam no corpo, acabou-se. A sua opulência, a sua pompa, a sua glória. Como diz lá no capítulo 7, a mulher que está vestida de púrpura, de linho finíssimo. Isso tudo vai se acabar. Então nós podemos observar aqui, nesse momento, esse brado de vitória, porque esse sistema é o que mais impede a humanidade de ver Deus. Porque entre Deus e o homem existe uma intercessora. Quando o único intercessor que a Bíblia nos mostra é Jesus Cristo, ele é o intercessor entre Deus e o homem. Mas existe ali, na realidade, no meio, os homens criam um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de ferro, criam um ídolo e a humanidade se curva perante um negócio desse. É um negócio que não cabe, eu não entendo uma coisa dessa. Que Deus tira essa escama dos olhos dessas pessoas para que eles vejam a glória de Deus. Mas vem aqui um terceiro episódio. Veja só, você sabe que no arrebatamento da igreja, os rabiscos, ou seja, aquelas pessoas que estão brincando de ser crente, elas ficaram aqui na terra. Elas ficaram para trás, são deixados para trás. E essas pessoas são as que mais vão sofrer nessa primeira fase da ascensão do anticristo. Por quê? Porque ele não quer que ninguém desrespeite o seu sistema. Qualquer ameaça que venha contra a sua vida, ela vai ser rechaçada. Então não querer comprar e querer vender sem ter o número da besta, não adianta. Você está indo contra o meu sistema, decapitado e morto na hora. Você está entendendo? E muitos crentes estão quase para entregar a mão, porque a fome é grande, não pode comprar e nem vender. Mas vem aqui a terceira voz lá de cima. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá da cólera de Deus. Ai daquele que aceitar o número da besta. Então, nesse momento, aquelas pessoas que foram deixadas para trás vão trazer a sua mão de volta e preferem ser decapitadas. E o anticristo não vai ter piedade, porque qualquer coisa que ameace o seu reino, ele vai tirar daqui. Ele não vai aceitar, ele não vai permitir. Os únicos elementos que ele não tem acesso são os judeus que foram selados com o selo de Deus, que estão guardados e protegidos pelo Senhor. Que as pragas que vieram no Egito não atingiram os judeus. E o que vai acontecer na tribulação também não vai atingir esses que foram selados com o selo de Deus. Tá? Porque esses homens, o plano que Deus tem com eles é no milênio. Isso tem que se cumprir. Eles serão os protagonistas principais do milênio. Você está me entendendo? Então o que ocorre aqui nesse momento é justamente esse preparo que tem aqui. Porque logo em seguida vai começar o derramamento das taças. E verifique aqui o capítulo 15, o que declara, como é que começa? Vi no céu outro sinal, grande e admirável, lá de cima.
grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, olhe bem, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Isto aqui, na realidade, é a atacada final de Deus em cima do ninho da besta, que se segurou com unhas e dentes aqui no planeta, não quer largar isto aqui de jeito nenhum. Mas Deus tem direito de requerer o que é seu, e chegou o momento. Você, por exemplo, quando aluga uma casa, um apartamento, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não pode entrar ali naquela casa enquanto o inquilino estiver lá dentro. Pois bem, Deus deu para o homem 6.000 anos. Então Deus deixou aí, muito bem, mas Satanás foi e usurpou. Então Satanás, por direito de usurpação, ele pode explorar esse planeta durante 6.000 anos. Mas quando chega ao final desse contrato, ele caduca. E ele não vai querer sair daqui, ele vai se atracar na grandeza que ele criou, dos impérios, dos reinos. Lembra que ele um dia mostrou tudo isso para Jesus? Mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. Mostrou. Se tu prostrado me adorares, você acha que Jesus Cristo iria trocar o trono da sua glória por um trono podre, sujo, que está chegando, se quebrando e chegando ao seu final? Você acha que Jesus Cristo ia trocar sua glória eterna por momentos passageiros aqui, desse planeta? Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, sai daqui. Mas ele se agarra a esse sistema, não quer sair, e as atrocidades vão acontecer. Por quê? Porque agora tem a luta dos poderes de Deus com o poder das trevas para tirar o poceiro daqui. E aqui começa o derramamento das taças, que são os últimos 7 flagelos, que com eles se consuma a ira, a cólera de Deus. Tá? A cólera de Deus. E temos aqui um prelúdio desse acontecimento no versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem, os vencedores. Olha a igreja lá. Você lembra dos 24 anciãos? Se lembra dos 4 seres viventes, a liderança? Pois bem, estamos ali nesse momento, né? O número, aqui vem vencedores da besta e da sua imagem e o número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o novo cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são, Senhor, e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o teu nome e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Pois isso, todas as nações virão e te adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tá? Se fizeram manifestos. Então temos aqui esse prelúdio, porque vai começar o julgamento de Satanás e seus assessores que estão aqui no planeta Terra. No versículo 5 declara ainda: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos até o peito com cinta de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu da glória, da Shekinah, da fumaça, procedendo da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos.
O primeiro flagelo. Aqui está no capítulo 16. Diz aqui que eu vi do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Derramou a sua taça pela terra. E você viu a semelhança do toque da primeira trombeta, quando a terça parte do planeta Terra está incendiando, está queimando. Não é um incêndiozinho desse como aqui na floresta amazônica, ou lá em Portugal, ou lá na Austrália. Não, aqui a terça parte e os homens estão queimando. Os homens estão derretendo. Não existe para onde correr. Vão querer correr para o mar? Porque na realidade seria a única forma de se refrescar. Mas quando o anjo derrama a sua segunda taça, esta segunda taça atinge que? O mar, que se transforma em sangue, que mata a terça parte dos cardumes de peixes e baleias e piabas que estão no mar, e o mar fica intragável. Como ir para o mar? Por que não se refrescar no rio? Mas vem a terceira taça que é derramada aqui agora. E atinge o quê? As fontes das águas, que se tornam venenosas, intragáveis, matando gente aos centenas, aos milhares, estas águas que saem dali do rio, que o rio foi transformado em águas venenosas. Então, para onde fugir? Alguém vai querer fugir lá para cima? Alguém vai querer ir para uma plataforma lá na lua? Vai ver o toque da 4ª trombeta, que atinge o sol, atinge as estrelas, atinge as constelações, porque o pecado está em toda parte. A natureza se revolta agora para se ver livre, porque a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Você está compreendendo o que a palavra de Deus está mostrando aqui? Agora, quando chega na abertura do o derramamento da 5ª taça, esta aqui atinge o ninho da besta. Satanás tem liberdade, pega uma chave para abrir aquele abismo. Aqueles anjos que não guardaram seu estado original, que estão reservados em algemas eternas para juízo do grande dia, eles vão ser liberados agora. Eles serão soltos. Então a população da terra agora não tem mais escolha. Não, é todos. Vão ser acometidos de uma praga de úlcera da cabeça aos pés. Não é um coronavírus que hoje ataca praticamente 4% da população da terra. Não, aqui a população impenitente, que não quis saber de Deus, que estão sendo atingidos de úlceras da cabeça aos pés. Homens querendo morrer, mas a morte foge deles. É juízo de Deus contra o mundo que não quer. E todo o tempo mostrando aqui que não deram glória a Deus, mas ainda blasfemaram de Deus e vão blasfemando a cada momento que passa. Como se não bastasse, ainda são soltos 3 demônios lá no Eufrates, que seca o Eufrates, dando passagens aos exércitos de 200 milhões de homens que estão vindo, de soldados que estão vindo do nascente do sol. Quando você olha para o Eufrates, a cabeceira do Eufrates, e olha para a região de cima, você vai dar de cara com China, Rússia, essas nações que estão aí, e este exército de 200 milhões, que é mais do que a população do Brasil hoje, eles vêm com uma missão, a missão de danificar a humanidade e matar a terça parte da raça humana. Eles vão criar nesse momento, não é um Covid-19, não é um coronavírus, mas eles têm aqui uma fórmula. Se você ver lá no capítulo, versículo 18,
do capítulo de número 8, você vai verificar que dali daquela região, quando é tocado essa quinta trombeta, você vai ver que há uma mistura, fogo, fumaça e enxofre. Uma fórmula. Uma fórmula. Esses homens são peritos em criar fórmula de epidemias, tá? E nesse período aqui, esses distribuidores desta epidemia vão sair pelo mundo e vão matar a terça parte da humanidade. Irmão querido, o que você está vendo aqui nada mais é de que um juízo que vem sobre o planeta Terra e de uma maneira muito extraordinária. Tá? Nesse sétimo flagelo, o que acontece na realidade é esta epidemia que virá sobre o mundo, que vai matar nessa hora a terça parte da raça humana. Vamos dar uma paradinha por aqui, porque nós temos muitos assuntos pela frente ainda. E vamos caminhando aos poucos, tá? Pai Celestial, muito obrigado pelos teus filhos que têm estado conosco aqui nesse momento. Que teu Santo, Eterno e Doce Espírito continue falando bem alto aos nossos corações. A tua palavra nos alerta, nos mostra o que vai acontecer. O que o mundo está enfrentando hoje é apenas um sintoma de coisas piores que virão. A tua palavra não nos oferece dias melhores para esse planeta aqui e agora, só no milênio. Agora, para o teu povo, para aquele que teme o teu nome, nascerá o sol da justiça. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.